Olá, turma do terceiro ano. Vamos para a nossa revisão de hoje, matemática. Hoje vamos estar trabalhando matemática, como disciplina, revisando para nossas provas. Aqui a gente vai ver o resumo de todos os conteúdos que vão cair na prova, que foram estudados nesse bimestre, tá? No livro 4, no caderno 4, nosso livro número 4. Que conteúdos são esses? Situações, problemas, multiplicação com decomposição, divisão, classificação das figuras espaciais, simetria e o tangram. Então vamos lá, começar com resolvendo problemas. Para cada atividade a seguir, considere este espaço. Vamos aprender a trabalhar ainda melhor com situação problema. Primeiro, o que é que você precisa saber quando você se depara com um problema, com uma resolução de um problema? Na matemática, é parecido com um problema normal. Quando a gente tem algum problema, o que a gente faz? A gente analisa, vê quais possibilidades, o que dá para fazer para que se resolva aquele problema. A mesma coisa em matemática, você vai ter que analisar alguns passos. Leia atentamente cada enunciado e escreva uma pergunta para completá-lo. Ou seja, todo problema ele vai vir com uma pergunta para você ter que responder. B, escreva qual operação matemática, se você vai precisar de adição, subtração, multiplicação ou divisão, pode ser usada para resolver a questão proposta. C, resolva o problema de forma completa, apresentando cálculos e respostas. Porque o que acontece? Às vezes você está diante de um problema para resolver, Aí o que acontece? Não, eu já sei a resposta. Aí você vai lá e a resposta, o resultado é tanto. Não. Mas a situação problema, a pessoa, por exemplo, o professor, eu vou querer ver o cálculo que você teve que fazer, qual foi as conclusões que você, eu vou fazer aqui uma multiplicação para saber qual vai ser o resultado. Aí depois do cálculo, você vai lá e dá a resposta do valor, que foi encontrado, o valor exato daquela pergunta. Então, é sempre importante não só fazer, eu vou dizer aqui o resultado, não. Fazer todo o que está pedindo, o cálculo e a resposta. Quer ver? Vamos observar aqui alguns problemas a seguir. Por exemplo, aqui, Leonardo comprou 2 armários novos para sua casa. Pagou 238 pelo pequeno e 312 pelo grande. Qual seria aqui a pergunta óbvia? Qual foi o total que ele pagou nesses dois armários? Qual foi o total? Então, a pergunta seria essa: qual o valor Leonardo pagou na compra dos 2? Ou seja, se eu preciso saber o valor total dos 2 armários, eu vou ter que utilizar que tipo de operação aí? Com certeza, Com certeza eu vou ter que usar a adição para descobrir. Como aqui está um pouquinho apagado, mas é um exemplo, esse é do livro, que está somando, fazendo a adição do 238 pelo 312. E aí eu vou chegar na resposta do quanto foi o total que ele precisou para comprar os 2. Na questão número 2, a Luciana participou de uma gincana com 3 etapas. Em cada uma das etapas, gastou 20 minutos para cumprir as tarefas. Qual é a pergunta aí? Qual o tempo total que ela gastou? Qual foi o tempo necessário para ela completar, as 3 etapas? Também acontece isso. Em um problema, você pode ter mais de uma operação para resolvê-lo. Isso aí não importa. Por exemplo, aqui eu posso resolver com uma multiplicação, ou posso resolver com uma adição. O resultado não vai mudar, vai ser o mesmo resultado, mas de formas diferentes, com operações diferentes. Então, tanto se eu fizer 3 vezes o 20 vai dar 60, como se eu fizer 20 mais 20 mais 20 igual a 60. Então, o resultado será o mesmo. E aí, quando você tiver se deparar com uma situação dessa, você pode escolher a melhor operação que você queira fazer, porque a resposta vai ser a mesma. Mas é muito importante você analisar isso e saber o que será necessário, que tipo de operação para resolver esse problema. Aqui, crianças, já vamos trabalhar a multiplicação com decomposição. Para um estudo de e-mail realizado no zoológico, a escola cobrou R$30 de cada um dos alunos para pagar o transporte. Foram
foram nesse estudo 120 alunos. Quanto a escola pagou pelo transporte? Tá. Você vai ter que fazer aqui a decomposição. Você pode me dizer assim, mas tia, eu já sei a resposta. Se eu fizer 120 e multiplicar pelo 30, eu sei já fazer, tia, eu já vou saber. Não, mas toda vez que um comando de uma questão estiver pedindo e lhe dizendo de que forma é para você resolver, você sempre tem que obedecer aquele comando, que é justamente para você treinar aquele tipo ali de assunto e aprender a absorver melhor. Por exemplo, aqui a multiplicação com decomposição. Então vamos lá, vocês já viram, né, nesse bimestre, mas vamos lá relembrar. Para sabermos o valor gasto pela escola com transporte, precisamos realizar o cálculo de 120 vezes 30. Vamos ver como conseguimos realizar esse cálculo usando a decomposição. Então, temos aqui o 120, que é igual, no exemplo, 12, vezes 10, porque são 12 vezes o 10 que chegou no 120, certo? Então, 12, e ali eu pego e vou ter que escrever, o zero vai representar a dezena, né? O que é o 1 que está na frente ali, uma dezena. Então, 12 vezes 10. E 30 é igual, eu pego 3 vezes, para chegar ao 30, não foi o 3 sozinho, como tem um zero à frente, então, cresce que é uma dezena, né? Ali temos uma dezena, então 3 vezes 10. Então, no total, vai ficar 120 vezes 30. Como você vai fazer? Como você já decompôs ali o 12 vezes 10 no exemplo e 3 vezes 10, você vai colocar 120 vezes 30 é igual 12 vezes 10 vezes 3 vezes 10. Aí embaixo você vai continuar. O que é que você vai fazer? Você vai continuar o 12 onde está, abaixo 12, vezes você vai pegar o 3, que está ali representando, né, 3, como se fosse 3 unidades. E você vai fazer vezes e juntar as dezenas, 10 vezes 10. Embaixo você vai multiplicar o 12 vezes 3, que vai dar 36, e vai multiplicar o 10 vezes 10, que vai dar 100. Ou seja, para você descobrir, né, você saber a resposta, você vai fazer 36 vezes 100, que vão ser igual a 3.600. Assim, a escola gastará R$ 3.600 com o transporte dos alunos para o zoológico. Então, você sempre tem que fazer essa decomposição. Para isso, é muito importante relembrar, né, das aulas que vocês já viram, de unidade, dezena e centena, tá bom? Para quando você tiver que decompor cada um no seu lugar, a unidade, a dezena e a centena. Depois, só indo multiplicando que vai saber o resultado, ok? Na divisão, existem vários modos de nos referirmos à divisão, lembrando que em todos eles as partes devem ser iguais. Por exemplo, ao dividirmos algo em duas partes, podemos dizer que dividimos na metade. Se eu dividir minha metade em 3 partes e gastar uma, posso dizer que gastei a terça parte dela, certo? Minha avó fez uma pizza e a dividiu em 8 fatias iguais. Eu comi uma fatia, ou seja, a 8ª parte da pizza. E olha, a divisão a gente estudou, né, bastante, com vários modos de trabalhar que a gente pode usar para chegar a uma divisão, né? A gente estudou através da tabuada, através do tabuleiro, que é isso que eu vou mostrar aqui o próximo. Vamos relembrar como fazer a divisão com o uso do tabuleiro. Maneiras de dividir. Distribuição em um tabuleiro. Podemos usar um tipo de tabuleiro de papel para ajudar nas divisões. Veja como fazer o seu. A tia, né, a professora ensinou em sala de aula, fizemos, né, o nosso tabuleirozinho, dobrar em várias partes, e toda vez que você precisar, né, multiplicar por um valor, você vai usar determinadas quantidades. Pode ser só 4 desses quadradinhos, pode ser os 8, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, dependendo da conta. Vamos ver os exemplos. Observe como podemos usar o tabuleiro para representar 15 dividido por 6. Primeiramente, dobramos o tabuleiro para ficar apenas com 6 pedaços. Depois, contamos até 15, distribuindo as peças nesse espaço. Como dividir é distribuir, igualmente, restaram 3 peças, porque eu não posso... mas vou botar essas 3 peças só em 3
só em 3 quadradinhos aqui. Aí os outros 3 vão ficar sem? Não, não pode, porque dividir é justamente distribuir de maneira igual. Então, quando ele distribuiu no tabuleiro, então 15 dividido para 6, que são o espaço do tabuleiro, deu 2 para cada, sendo que não ficou uma divisão exata, pois restaram 3. Assim, dizemos que 15 dividido para 6 é igual a 2 e restaram 3. Aqui temos mais alguns exemplos, olha, 26 dividido por 8. Então, se você observar aqui, foi distribuído, né, foi feito 4, né, divisórias no tabuleiro. E aí cá foi colocado igualmente as peças no tabuleiro. Então, ficou 26 dividido para 8 igual a 3, deu 3 em cada espaço e restaram 2, tá? Na B, 17 dividido por 6, o que foi que aconteceu? Ficou 2 e restaram 5, certo? Porque não teria como dividir esses 5 em 6, né? Então, ficou 17 dividido para 6 é igual a 2 e restaram 5. Exemplo para 23, olha aqui, dividido por 6. Primeiramente, escrevemos a divisão assim. Aqui um outro exemplo já, né, sem o uso do tabuleiro ou com o uso do tabuleiro. O que que acontece? Com o tabuleiro, é para você, se você tiver dificuldade, o tabuleiro ele vai lhe ajudar justamente nessa dificuldade. Então, a gente, às vezes, nem sempre aprende igual ao outro. Então, eu preciso contar nos dedos, eu preciso fazer bolinha, pauzinho, eu preciso... Então, o tabuleiro, ele é uma ferramenta justamente para nos ajudar nessa dificuldade. Então, olha aqui o exemplo, 23 dividido para 6. Eu tenho 3, né? Indica que o tabuleiro foi preenchido 3 vezes... Ok? Pode ver aí 3 vezes. 3 vezes 6, que é o espaço do tabuleiro. Deu igual 18. O exemplo anterior, deu 18. Se eu diminuir, ó, 18 de 23, vai sobrar 5. Justamente os 5 que não dá mais para mim dividir nos 6 espaços do tabuleiro. Então, ele vai ficar como resto. Restaram 5 peças. Para verificar, faça a representação dessa divisão no tabuleiro a seguir. É como você pode ver aí, está representado. Deu 3 em cada espaço, né? 3, 23, são 23 peças dividido por 6, que são a quantidade aqui dos espaços no tabuleiro. Sobraram 5, que foi o que restou. Logo, se diz que essa divisão não é uma divisão exata, porque houve resto, certo? Aqui vamos relembrar as classificações das figuras espaciais. As figuras geométricas espaciais podem ser classificadas de acordo com as suas principais características e propriedades. No estudo dos sólidos geométricos, podemos separá-los em 2 grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros aqui, né? Eles apresentam apenas superfícies planas. As faces, olha aqui. Como você pode ver, tudo plano, nada arredondado. E já os corpos arredondados, eles apresentam superfícies arredondadas, muito simples, né? Como a esfera, o cilindro, o cone. Aqui observe o nome das partes que compõem os poliedros. Aqui temos a face, né? Aí no exemplo, na setinha, a vértice, a aresta e as faces, né? Como você pode ver. Aqui, ó, na pirâmide temos também a vértice, esse pontinho, a aresta, né, que liga um lado ao outro, as faces e a face, né, a parte de baixo, como você pode ver. Geralmente só vamos encontrar, né, a face nos objetos que são poliedros, já que eles têm a superfície plana. Os poliedros também podem ser divididos em 2 outros grupos. Os prismas e as pirâmides. Os prismas, poliedros que têm 2 faces opostas, iguais, chamadas de base, e faces laterais retangulares. Esses são os prismas. Já as pirâmides são poliedros que têm faces laterais triangulares, tá? Como você pode ver aí no exemplo. Aqui vamos relembrar estudo da simetria, né, que a gente estudou. Estou só passando um resumo para você relembrar, reveja suas atividades, ok? Ver se você fez, se não dá tempo ainda de fazer. Então, vamos lá relembrar do estudo da simetria. Chamamos de simétrica 2 figuras ou 2 partes de uma mesma figura
que apresentam o mesmo tamanho e a mesma forma, mas estão em posições opostas, de modo que parecem estar refletidas em um espelho. As simetrias podem ser vistas na matemática, na natureza, em obras de arte, em construções, etc. Como você pode observar aí, a borboleta e a folha, né? Como elas têm essa simetria de um lado e do outro. Quando se dobra, quando se sobrepõe uma parte sobre a outra, ela preenche o outro lado igualmente, pois são simétricas. Então, quando eu digo que é simétrica, significa que tem lados iguais, partes iguais, tá bom? Aqui mais alguns exemplos, olha. Algumas figuras apresentam mais de um eixo de simetria. Veja, por exemplo, o quadrado. Aqui você pode ver o eixo de simetria é justamente essa reta que liga de um ponto ao outro e divide a figura simetricamente. Aqui, como podemos ver, né, o quadrado ele possui mais de um eixo de simetria. Outras parecem ser simétricas, mas não são, como você pode observar aqui no exemplo abaixo. Parece que um lado é igual ao outro, mas se você fizer, né, traçar esse eixo aí, tentar fazer o eixo da simetria, quando você dobrar, olha aqui, elas não vão ficar iguais, elas vão ficar... Então, já se sabe que ela não é simétrica, porque elas não se sobrepõem igualmente uma com a outra, um lado com o outro. Outras figuras geométricas que estudamos também nesse capítulo foi o tangram, né? Vocês lembram muito bem, e como dá para fazer muitas figuras utilizando essas peças, né? Que é um quebra-cabeça chinês. Usando o tangram, podemos formar figuras geométricas planas diversas. Veja o que a galerinha conseguiu formar. Eu formei 2 triângulos diferentes. Os triângulos são figuras geométricas com 3 lados. Aí a de baixo eu formei retângulos diferentes. Os retângulos são quadriláteros, ou seja, tem 4 lados e tem os cantos retos. Eu formei um pentágono. Os pentágonos têm 5 lados, ok? Tudo isso formando com tangram. E o tangram foi bem usado, né, por nós nesse capítulo, muitas atividades feitas, porque é muito interessante trabalhar com ele, com colorido, e dá para fazer muitas figuras como observamos. Agora, nossas atividades, ó, nas páginas 65, 66, 67, 86, 87 e 88. Então, crianças, essa foi nossa revisão de matemática, abordando, né, o resumo de cada assunto que vai estar na nossa prova, que a gente estudou esse bimestre. Vamos lá rever as nossas atividades, fazer as atividades que tem para fazer. Eu tô aqui, qualquer dúvida, tá bom? É só perguntar e boa sorte aí nas atividades.